Olá, fique à vontade, esse é meu canal Transcendendo, eu sou Gael Jardim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a criminalização da LGBTfobia e por que isso é tão importante para o atual momento do Brasil. Se você é novo por aqui, muito obrigado, não deixe de se inscrever no canal, é muito importante, aciona o sininho para receber as notificações. Se você já é inscrito, obrigado por ter voltado. Bom, eu vou fazer um resumo aqui do que está acontecendo com relação ao julgamento do Supremo Tribunal Federal. Para quem não sabe de nada ou para quem já tem alguma informação. É o seguinte, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar em conjunto a ADO 26 e MI 4733, apresentados pelo PPS e pela ABGLT. A ADO 26 é para criar leis que criminalizem a LGBTfobia. E o MI 4733, que é o mandado de injunção, é que o Poder Judiciário leve ao Legislativo para que se crie leis. Até agora já tiveram 4 sessões. A primeira sessão foi a defesa e contra, no caso, dos advogados. A defesa oral do porquê a criminalização e uma defesa contra essa criminalização. Um dos argumentos contra era que o Supremo Tribunal Federal ele não tinha poder para legislar, que isso deveria ser feito pelo Congresso, no caso a Câmara e o Senado. E também um dos argumentos é que criminalizar a LGBTfobia tiraria a liberdade de expressão religiosa. Ontem, quarta-feira, 13 de fevereiro, o ministro Celso de Mello, relator da ADO 26, já deu seu voto favorável à criminalização. Porém, é o seguinte, por que criminalizar a LGBTfobia? Por que isso é importante nessa atual conjuntura do Brasil? Para quem não se lembra, há pouco tempo atrás, em outubro do ano passado, próximo às eleições, muitas pessoas se sentiram no direito e se viram representados pelo governo do Jair Bolsonaro com uma possível liberdade para matar minorias, reproduzindo esse discurso de ódio, aonde o atual presidente, enquanto deputado federal eleito durante 27 anos, legitimou o discurso de ódio. Então, criminalizar a LGBTfobia agora, nesse atual momento, mesmo que seja vindo pelo Supremo e com uma pressão para que haja uma votação no Congresso, isso é muito importante, porque tem real essa pressão pelo Judiciário, para que o Poder Legislativo vote algo que proteja as pessoas trans, para que a gente acabe com essa matança que acontece com a nossa população. Essa aprovação, ela sendo favorável, a gente dá como se fosse um enfrentamento, como se fosse não, é um enfrentamento, de dizer, olha aqui, ó, esse discurso de ódio, ele não pode continuar e ele não tem fundamento, você está matando pessoas. E esse motivo de apreensão desde as eleições, ele tem fundamento. A partir do dia 1º de janeiro, quando Jair Bolsonaro assumiu, no dia 2, ele já fez uma modificação na diretriz dos direitos humanos, tirando, né, os LGBTs. Dizem que não tiraram, mas não aparece, não menciona os LGBTs na diretriz dos direitos humanos. As pessoas portadoras do vírus de HIV foram retiradas da sua aposentadoria, os homens trans foi retirada a cartilha de prevenção, de esclarecimento com relação à transexualidade masculina, numa tentativa de dizer que ela tinha que ser melhorada. Em pouquíssimos meses, o governo já deu as suas caras, incluindo a ministra Damares, que já veio dizendo que menino veste azul e menina veste rosa. Então esse governo já começou nos primeiros meses demonstrar que veio. Com esse julgamento pelo Superior Tribunal Federal, já faz com que a gente se sinta um pouco mais representado em termos de direitos e principalmente com a pressão para que haja votação no Congresso. A gente tem a PL 5203, que é a PL do João Nery. Então, assim, é importante a gente falar disso agora. Os movimentos sociais, durante 4 décadas, eles pedem o fim da violência e a criminalização, desde 1995. A cada 19 horas, uma pessoa LGBT morre no Brasil. Então, por que é tão importante criminalizar? É óbvio que isso não vai mudar toda uma estrutura, até porque há pouco tempo a gente estava votando a escola sem partido.
A gente sabe, eu estou me incluindo, que precisa fazer um trabalho de base educacional, um trabalho de base cultural e diálogo com a sociedade. Por isso que essa votação ela se torna delicada, porque existem pessoas que são contra, com argumentos plausíveis, sim, com relação a quem são as pessoas que vão ser presas, essa relação do Código Penal, que é um Código Penal elitista. Então, assim, tem também toda uma preocupação, e aí por isso há uma manifestação de ser contra a criminalização. Porque uma coisa não anula a outra. A bancada fundamentalista religiosa, ela cresce a cada votação. E é importante a gente falar dessa influência da bancada religiosa nesse processo de ser contra a criminalização, porque eles alegam que eles vão perder a sua liberdade religiosa de expressão. E que liberdade seria essa? Propagar o ódio às pessoas com termos pejorativos? Oferecer ajuda para curar pessoas? E aí eles estão com medo de que essa liberdade possa ser tolhida? Então a gente tem que pensar nisso. Quais são esses motivos por trás de ser contra? Mostrando que a liberdade religiosa é uma coisa diante de um Estado laico. E que a gente não pode colocar isso dentro de um Congresso Nacional onde se envolve vidas de pessoas. Discurso de ódio que estão matando. As pessoas, elas estão usando o nome de Deus como uma abertura para poder matar as outras. Para poder arrancar o coração de outras pessoas. E é isso que a gente tem que falar, o Estado é laico. Liberdade religiosa, ela também é para todas as religiões, e não exclusivamente uma religião. Eu, enquanto uma pessoa trans, eu não posso ser contra a criminalização da LGBTfobia, não posso, é impossível isso. Ah, mas Gael, você acha que se a criminalização for aprovada, vai acabar os crimes de LGBT no Brasil? Não. Assim como a Lei Maria da Penha não impede que as mulheres morram por feminicídio. Mas a gente tem que ver que a gente tem no Brasil uma cultura da impunidade. E é isso que a gente tem que pensar com relação à criminalização da LGBTfobia. Entendeu? A gente acaba, com a aprovação, empoderando a população e dando esse acalento de que, pelo menos, alguma justiça pode ser feita. Não totalmente correta, da forma como nós gostaríamos de ver, de uma sociedade realmente justa e que não haja, da classe dominante, todo esse poder por conta das minorias. E ficam jogando as minorias uma contra a outra. Não, mas olha só, se criminalizar, aí vai afetar isso, e vai acontecer isso. Sim, a gente tem esse estudo, a gente tem essa leitura, que é uma leitura de recorte de classe muito grave, muito grande que existe aqui no Brasil, o racismo estrutural. Existe todo um entendimento com relação a isso. Só que a questão é como que a gente vai solucionar, então, e barrar essa matança que está acontecendo com a população LGBT. Entende? Como que a gente também não pode colocar um lado contra o outro, anular uma coisa frente à outra. É importante a gente perceber isso, que a gente está fazendo com que um pouco de justiça seja feita. Apesar, volto a repetir, entendendo que essa justiça é uma justiça que ela é ainda muito elitizada, né? Então, assim, tem que fazer um trabalho de base, como eu falei, um trabalho educacional. A gente tem que conseguir fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa falar de identidade de gênero dentro das escolas, falar da questão de gênero, falar de orientação sexual, e que crianças estão vivenciando isso. Eu fui uma criança trans, eu fui uma criança LGBT, e eu sofri muito dentro da escola, um ambiente super nocivo para mim. Então, assim, também tem que ser um ambiente para que as pessoas trans e LGBTs possam ter dignidade, possam ter apoio emocional, apoio psicológico, e não só
a violência. O índice de suicídio de pessoas LGBT é muito grande. As pessoas não veem esperança nesse país. É importante a gente acabar com isso. É importante a gente falar disso. O julgamento que está acontecendo está fazendo a sociedade dialogar. E isso é uma coisa que era inviável anos atrás. Bom, então vamos aguardar, vamos ver, vamos acompanhar o que está sendo votado, o que está sendo falado. É importante a gente ficar atento a isso, pelas redes, os meios de comunicação que estão transmitindo o julgamento. Então vamos ficar acompanhando. A aprovação, ela é uma afirmação de plena cidadania para a população LGBT no Brasil. Tá certo, pessoal? Então assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de deixar os seus comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para ficar por dentro dos conteúdos. Muito obrigado a vocês que já são inscritos e continuam voltando. É muito importante para esse trabalho dar continuidade. Eu desejo a todos uma excelente semana. Tamo junto.